E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. E agora que a eleição passou, vitória de Lula, a partir de 1º de janeiro de 2023, Lula será presidente pela terceira vez, derrotando Jair Messias Bolsonaro por 50,90% dos votos. Após perderem, os bolsonaristas perderam completamente o eixo, saíram às ruas financiados aí por muitos empresários que de patriota não tem absolutamente nada. Fizeram baderna, provocaram quebradeira e outras coisas mais, mas é fato consumado. Então, ano se inicia em 2023 com Bolsonaro com medo de ser preso. Essa é a verdade. Os filhos dele, pelo menos 2 filhos, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, já pediram cidadania italiana, igual o pai. E na Itália isso já está suando de uma forma bastante intensa lá, com a oposição dizendo não dá não, porque essa gente é corrupta, eles estão tentando fugir da justiça no Brasil, o que é a absoluta verdade, né? Mas, fim das eleições, estamos aqui novamente com esse mapa, mostrando para vocês então, se você não conhece, essa é o mapa da Ucrânia. Na verdade eu estou mostrando aqui, para que a gente entenda bem esse conflito, em rápidas palavras, como é que se dá essa questão. A Ucrânia, ela era parte da Rússia. Ela era parte da Rússia. Beleza? Ela era parte da Rússia. Quando se fundou a União Soviética, tá, em um determinado momento, o Stalin, acho que foi o Stalin, que era dessa região ucraniana, deu autonomia, criou, na verdade, a República da Ucrânia. Ele era o líder máximo da União Soviética. E quando a União Soviética colapsou, tá, a Ucrânia já estava há décadas nessa condição que vocês estão vendo hoje. Mas o tal do Stalin, ele se esqueceu que aqui no mapa é a realidade nua e crua. Russo como língua nativa, menos de 20%. Aqui está em cima a cidade de Kiev, no extremo oposto está Lviv. No lado de cá nós temos a Polônia, em cima nós temos a Bielorrússia, e embaixo, será que é a Romênia? Não me lembro direito qual é o país que está aqui, mas nós temos a Moldávia aqui, tá? Então esse lado branco aqui é o lado ocidental, ele é um lado onde as pessoas de língua nativa russa, como vocês veem na figura, são menos de 20%, certo? Agora vamos à realidade. A realidade é que esse lado de cá, nós temos duas cores, né? A cor vermelho mais clara de 20 a 50% e a cor mais escura de mais de 50%. A cor mais escura mais que 50%, por exemplo, no caso de Donetsk, conforme está aqui com o mouse sendo mostrado. E no caso da Crimeia, representam entre 90% e 90% da população, 90% e 95% da população dessas regiões. Então, em 2014, instigado pelos Estados Unidos e financiado pelos Estados Unidos e pelos seus agentes da OTAN na Ucrânia, o governo, que era pró-russo, foi derrubado na chamada Euromaidan. E aí subiu então o governo de extrema-direita dos Estados Unidos, fingindo que nada estava acontecendo, que não era nem com eles. Esses governos de extrema-direita, eles são fascistas e nazistas. Então eles começaram com uma política de pureza étnica. E começaram tentando institucionalizar na própria Ucrânia que a língua russa, que é falada na Ucrânia, fosse banida. Por exemplo, não fosse mais ensinada. E também atacando fisicamente essas regiões aonde a maioria, ou um grande número, eram de russos. Então isso aconteceu durante alguns anos, e aí começou um conflito, então, especialmente nessa região aqui de Donetsk. Tá? Grande conflito aqui com o governo de Kiev, conforme estou mostrando. Houve um armistício, que na realidade em algum momento nunca foi respeitado por Kiev, e finalmente nós chegamos agora em 2022, quando então a Rússia, está aqui do lado de cá, vê a oportunidade perfeita para procurar
na versão dela, não é? Libertar esses povos de um governo fascista, nazista, de extrema-direita, que nesse caso agora é comandado pelo Zelensky, e é assim que a coisa se dá com, então, a invasão. Tá? Então nós temos agora aqui, sendo mais preciso, sendo mais interessa, a Rússia, aqui embaixo, a Rússia, então, em 2014, ela anexou a Crimeia justamente por causa dessa Euromaidan. E, óbvio, não é? Óbvio que se eu olhar nesse mapa, eu estou aqui seguindo com o mouse, eu, e assim como eles também, tentariam em algum momento unir por terra a Crimeia, a região de Donetsk, tomando então essas outras duas regiões, que é Zaporizhia e acho que, não sei, a outra acho que é Kherson, alguma coisa assim, tá? Essas duas regiões. E foi justamente esse o objetivo deles, e eles conseguiram. Essa região de Donetsk, hoje, ela está anexada como República de Donetsk à Federação Russa, a Luhansk é a mesma coisa, e essas duas regiões aqui que me foge o nome agora também são duas repúblicas e duas regiões. E como é que se deu isso? Através de consulta popular, plebiscito. Se isso é lícito, não é lícito, se isso foi manipulado ou não, não vou julgar aqui, nem cabe. Mas a verdade é que esse pedaço todo aqui agora, de Donetsk até a Crimeia, é todo russo. É todo russo. Tá? Isso vai mudar? Não, não vai mudar. Essa é a realidade. Então, vamos ter paz em algum momento? Eu acho que sim, né? Porque nesse momento agora, os Estados Unidos começam a pedir então que Kiev negocie. E por que Kiev negocie? Porque a política da Rússia até então não era destruir a infraestrutura, as mais críticas da Ucrânia, mas com a nomeação, algumas semanas atrás, de um novo comandante-geral para a guerra na Ucrânia, esse comandante, então, esse general, ele pôs em prática justamente o oposto. Então, toda a infraestrutura crítica da Ucrânia, gasodutos, fornecimento de gás, isso para calefação, tá? Fornecimento de energia elétrica, subestações, estações e tudo. E outras facilidades críticas, abastecimento de água, está tudo sendo atacado e destruído. Então chega no momento que praticamente não há mais como você repor os danos que tanto a aviação russa, aí representada por mísseis de precisão de médio e longo alcance, são atirados contra lá, assim como a chuva de drones também que eles usam também. São drones chamados drone kamikaze também, que aliás a Ucrânia também usa. Então vai haver uma paz? Vai, com certeza vai haver, até porque a Europa está em frangalhos, a Europa está numa bancarrota econômica enorme, inflação galopante, tendo que comprar energia agora, petróleo e gás dos Estados Unidos, que cobram 5 vezes mais do que cobram dos seus consumidores domésticos. Descontentamento geral na Ucrânia então, e na Europa, Europa Ocidental, especialmente na Inglaterra, França, Alemanha, e outros países também, Ucrânia e tudo. E detalhe que a Ucrânia não aderiu a esse boicote, é o único que conseguiu se livrar disso, então agora não tem nenhum obstáculo em passar o inverno. Todos esses países que eu citei, Alemanha, França, Inglaterra, estão em apuros, porque as suas populações são milhões e milhões de pessoas passarem o inverno. A energia multiplicou por mais de 10 vezes, então desindustrialização correndo solta. Então não tem outro jeito a não ser os Estados Unidos agora, que são os que controlam esses países através da OTAN, pedirem então que a Ucrânia negocie. Quando eles levam isso a público, pedindo que a Ucrânia negocie, significa que eles estão mandando que Kiev negocie. Mas como é que eles mandam que Kiev negocie? É simples. É só não fornecer mais armamento nenhum à Ucrânia. Se parar de fornecer armamento à Ucrânia, a Ucrânia cai. Acaba. Então, e aí se rende. Então o Zelensky vai ter que entregar os pontos, porque
vai ser muito pior para ele.